Hoje a gente vai estar trabalhando isso com a nossa empunhadura em martelo, né, voltado aqui com a lâmina para cima, focado na parte de traumatologia em estocadas. E como é que isso vai funcionar? Então, com a minha faca de treino já em mãos, na minha posição avançada, a gente vai colocar aqui os 5 movimentos básicos com a estocada. Então imagina nesse primeiro momento que eu não estou necessariamente com uma faca, ou seja, com um objeto perfurante e cortante. Eu estou aqui, por exemplo, com um objeto que só tem a capacidade de perfurar, como por exemplo, uma chave de fenda, né? Então eu não consigo cortar com uma chave de fenda, mas eu consigo estocar com ela. Então imagina que eu estou segurando a minha chave de fenda com a ponta dela voltada para cima e eu preciso utilizar ela. Então isso eu posso tanto estar aplicando com a minha faca propriamente dito, como de fato com uma chave de fenda, até mesmo com uma caneta ou com qualquer outro objeto que tenha esse poder de perfurar, mas que não possa necessariamente estar cortando. Então como é que vai funcionar? A gente vai colocar aqui uma sequência de 5 movimentos. O movimento número 1, ele vai começar da minha direita para a minha esquerda. O movimento número 2, da minha esquerda para a direita. O movimento número 3, também da direita para a esquerda. E o movimento número 4, também da esquerda para a direita. Os dois primeiros começam de cima para baixo e os dois últimos, 3 e 4, de baixo para cima. E ainda tem o quinto movimento que já vai falar sobre eles. Aqui a gente pode fazer isso de duas formas diferentes, tá? Como é que a gente vai poder fazer isso? Primeiro, eu posso fazer uma estocada, que a gente chama de estocada limpa, que é aquela estocada que ela entra e sai pelo mesmo caminho. Então ela entrou e saiu. Como assim, Flávio, pelo mesmo caminho? Já vai entender isso aí. Então eu posso estocar lá pelo 2, entra e sai. 3, entra e sai. 4, entra e sai, assim por diante. Então como é que ficaria aqui na sequência? Eu posso estocar lá pelo 1, perfeito? Estou usando somente a ponta da minha faca, nesse caso a minha chave de fenda, então estoca lá no nível do pescoço, estoca e volta. Então da direita para a esquerda, como se eu quisesse ir até a linha do quadril, só que a faca entra e depois ela volta. Pelo 2, ela vai para o outro lado, estoca e volta. Pelo 3, agora de baixo para cima, estoca e volta. Pelo 4, estoca e volta. O 5 também é uma estocada, só que ele é mais aqui na região central, pode ser mais no abdômen ou até mesmo por baixo do externo do seu inimigo. Então se você se apalpar aqui na sua caixa torácica, você vai sentir as suas costelas aqui na lateral e bem aqui no meio a gente tem o nosso osso chamado externo e atrás dele tem o coração, o seu coração ou nesse caso o coração do seu inimigo. Então você pode fazer isso estocando o 5 aqui na região mais abdominal, atingindo múltiplos órgãos, ou você pode acertar o coração do seu agressor vindo por trás do externo. Porque você tentar fazer isso direto, não que seja impossível. Dá para fazer? Dá, só que dá muito mais trabalho. Por quê? Porque tem um osso aqui, e é um osso assim, consideravelmente resistente, afinal foram aí alguns bons anos de evolução criando essa caixa torácica para proteger os órgãos que estão dentro dessa caixa torácica. Eles não estão aqui, esses ossos não estão aqui à toa, certo? A mesma coisa como, por exemplo, na sua cabeça. Dentro da sua cabeça, de algumas pessoas, tem uma coisa muito valiosa e toda essa caixa, né, por fora foi desenvolvida para proteger o que está ali dentro. Algumas pessoas usam, outras nem tanto. Mas o fato é, atravessar esse osso de uma vez só dá mais trabalho. Então, ao invés de você tentar atravessar ele de uma vez, você pode contornar isso, vindo por baixo dele. Então, se você sentir ali o seu externo, certo? Você pode dar uma cutucada ali, ó. Você vai sentir o externo, você vem descendo, 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 chega uma hora que o seu dedo dá uma afundada. Esse é o final do seu externo. Se você forçar um pouquinho mais, você vai ver que você quase consegue colocar o seu dedo ali por trás dele. Não vai conseguir enfiar ali mesmo, mas você vai meio que sentir. Essa é a posição onde você entraria com a ponta da sua faca de baixo para cima e possivelmente acertaria o coração do seu inimigo. Por que possivelmente? Porque isso vai depender de outros fatores, né? Como por exemplo, o tamanho da sua faca, o quão profundo ela vai entrar ou não, vai depender se o seu inimigo vai se movimentar ou não. Às vezes pode ser que no susto ali ele acabe se movimentando um pouco, fazendo com que a faca não entre tanto. Então assim, tem algumas variáveis, mas é perfeitamente plausível isso acontecer. Então, com a ponta da faca, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser uma estocada reta ou de baixo para cima.
Se eu fosse fazer com a minha mão esquerda, a mesma coisa. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, sendo uma estocada reta ou de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa basicamente foi a primeira forma de você fazer, fazendo isso com o que a gente chama de estocada limpa, onde a estocada entra e a estocada sai.